Bom, primeiramente agradeço aí a oportunidade, agradeço o convite do Proeza mais uma vez, a Rita, a todos presentes, o Fernando aí. Bom, a ideia hoje aqui que me pediram para trazer é um pouco referente a controle de ativos como meio de eficiência das concessionárias, então as razões que levam a gente a controlar o ativo, qual a importância do ativo tem hoje dentro da eficiência das concessionárias, tá? Então eu vou começar colocando a fórmula geral de nível tarifário, tá? Então é importante a gente conhecer um pouco a fórmula geral, falar mais uma vez dela, para entender como o ativo representa hoje dentro da fórmula tarifária, tá? Então, quando a gente fala de receita requerida, a gente está falando do volume total de receita necessário para uma concessionária ter para equilibrar sua concessão, tá? Esse seria a mínima necessidade de valores, tá? Que as concessionárias precisam receber para que a concessão esteja em equilíbrio, tá? Dentro da fórmula geral de receita requerida, eu tenho o ativo em dois componentes, principalmente. Quando eu falo de base de remuneração, eu estou falando de base de ativos de regulação, né? Ativos regulatórios. Então, ela vem líquida multiplicada por uma taxa de retorno, tá? Mais uma QRR, que seria o quanto eu tenho que devolver para o concessionário, como se fosse uma amortização dos ativos. Então, primeiro eu remunero o ativo, depois eu devolvo ele de acordo com a vida útil dele, certo? Depois disso, eu tenho um custo de OIM, que são os custos operacionais que eu tenho necessários para a concessão, tá? E daí a gente fala de todos os custos operacionais, despesas e custos, então entram despesas administrativas, custos operacionais, despesas comerciais, de diretoria, etc., todos eles, tá? Depois eu tenho os impostos, que são necessários, então entram impostos diretos e indiretos, ok? Todos aqueles que são necessários para a prestação ou que o prestador de serviço tem como custo da sua prestação, seja imposto de renda ou custos de PIS, COFINS e ICMS, de acordo com a legislação de cada município, ou estado ou federal, tá? Ainda eu tenho também uma dedução, daí veja que isso deduz, então, as outras receitas, tá? Então, essa outra receita seria um ganho que o concessionário tem por ter um parque muito grande, digamos assim, de clientes. Eu posso ter outras receitas que eu posso oferir dentro da minha concessão. E pode ser diversas outras receitas, desde custos de manutenção, custos de aferição de hidrômetros, alguns custos de manutenção que é cobrado diretamente do cliente, rompimento, outras receitas que sejam necessariamente oriundas da prestação principal, que é a prestação de água e esgoto, tá? Ela pode ser tão próxima como pode ser até a criatividade, aí pode ser prestar algum tipo de seguro na fatura, alguma coisa, algum benefício que o cliente possa ter ou que o concessionário consiga vender para o cliente. Então, essa outra receitas, uma parcela delas seriam a favor da modicidade tarifária, ou seja, diminuir a receita necessária para o consumidor, o que levaria também uma diminuição das outras receitas na base tarifária. Mas como o nosso assunto geral aqui é ativos, então a gente vê que tem dois componentes muito grandes aqui, muito principais, que envolvem a fórmula geral de receita requerida e tarifária, que são os custos de capitais, tá? Esses custos de capitais estão diretamente ligados à base de remuneração e ao controle dos ativos, tá? Então, quando a gente fala de todos os ativos, e a gente estava falando há pouco, por exemplo, de um custo de substituição de hidrômetros, a gente está falando de ativos. Então, os hidrômetros são parte dos ativos regulatórios, tá? Quando a gente fala em forma geral desses ativos, são os ativos que são a propósito da prestação de serviço de saneamento do sistema que é estadual ou municipal. Então, todos os ativos que tenham reversibilidade, a regra é que componham a base de remuneração, ok? Entre esses ativos, né, qual que é a questão? Eu tenho que controlar eles de que forma? Eu tenho que controlar eles desde que entram em operação até o momento que eles saem de operação. Como colocado pelo Felipe Eliago de Joinville, quando ele faz uma substituição, só para exemplificar, do hidrômetro, eu teria, por exemplo, a entrada de um ativo novo por um valor cheio e a saída de um ativo antigo para um valor histórico, que pode ser ou não igual a zero, depende da taxa ou do percentual de depreciação ou de vida útil que ele ainda tenha na contabilidade, tá? Então, tu vê que são vários conceitos aqui que eu acabei já adiantando, que é, primeiro, a vida útil dele é muito importante para saber quando entra e quando sai, né? E isso vai remunerar ele.
e qual é a saída dele, o controle de saída, que eu dependo muito da contabilidade. Para quê? Para que eu não tenha uma duplicação desse investimento dentro da contabilidade. Vamos imaginar que, por exemplo, foi trocado o hidrômetro e eu me esqueci de baixar esse hidrômetro da contabilidade. Ora, a minha base de remuneração já está incorreta, porque eu tenho 2 hidrômetros contabilizados, mas eu só tenho um em operação. Então, isso é um exemplo de como isso é tão sensível e precisa ser controlado tão, digamos assim, granularmente, para que eu não possa ter um erro na base de remuneração e não possa estar incorrendo num erro que tenha de tarifas, né, no controle de tarifas, ok? Bom, quando a gente fala de ativos, eu quero colocar aqui, e eu fiz questão de colocar a base de ativos de uma figura central, é dizer o quão importante ela é, né? Eu fiz até um pouco, há minutos atrás, uma pergunta para o Felipe, bom, eu tenho um ativo e esse ativo, depois que ele alcança uma determinada vida útil, ele pode ter um custo operacional maior, certo? Por quê? Porque eu preciso fazer uma intervenção, eu preciso fazer uma manutenção mais frequente nele, ele é um ativo que, por perder a vida útil dele, ele me demanda mais manutenção. Isso a gente pode ver quando a gente sai de saneamento, qualquer equipamento que seja mecânico, a gente tem essa noção muito melhor. A gente pode falar de carro, do automóvel, a gente tem essa noção. Quanto mais idade ele tem, menos vida útil, ou avanço da vida útil dele, maior manutenção eu tenho que dar para que ele consiga me devolver a qualidade que eu espero daquele equipamento. Tá? Então, essa é uma questão central, e eu trago a base de remuneração. Por que ela é uma figura central? Porque quando eu avalio esse custo operacional dentro da minha variável troca, ou momento de troca do ativo, eu também coloco mais um dado que é o custo operacional dele. Tá? E o custo operacional ele é importante por quê? Porque ele faz parte da fórmula tarifária, como a gente colocou anteriormente, né? Então, quanto maior meu custo operacional, mais tarifa eu vou ter que ter, né? Então, o ativo, a troca do ativo, embora eu tenha um ativo novo, eu reduzo o OIM. Tá? Então, essa é uma questão que é um trade-off que a gente chama de avaliar sempre no custo do novo ativo também o custo que o ativo anterior estava me dando de manutenção. Isso no setor elétrico já é muito usado e isso é o segredo da gestão de ativos futuros. Tá? Um segundo componente que eu coloquei aqui são as perdas. Né? Quando a gente fala de eficiência, a perda é o que vem na nossa cabeça, digamos assim, o mais latente, que é o quanto esse equipamento ele deixa de me dar uma garantia, digamos assim, de qualitativo. Tá? E isso também é diretamente, quer dizer, eu deixo de ter uma qualidade esperada pelo aumento da vida útil dele, ou pela diminuição da vida útil desse bem, certo? Então, como colocado pegando mais uma vez o Felipe aqui, o hidrômetro é um caso clássico. Então, eu deixar aquele hidrômetro muito tempo, ele vai me dar um custo operacional, pode ser maior, porque eu tenho que fazer mais manutenção, e outra coisa, a perda que eu vou ter de submedição é muito grande. E isso a gente pode colocar para todos os ativos, tá? Tubulações, motores, a gente pode colocar o motor como sendo um custo de OIM muito grande, um custo de parada, um custo de... Tem vários aspectos que a gente pode colocar como perdas, ok? Então, esse seria um segundo aspecto para olhar como a base de remuneração impacta a eficiência da concessionária. Um terceiro item, e daí avançando um pouco mais na metodologia, aproveitando o terceiro e o quarto, fator X e fator Q, são metodologias mais de price cap que usam esses itens, tá? E determinam que o fator X e o fator Q são medidas para me dizer o quão eficiente é essa concessionária. Tá? Quando eu faço algum tipo de comparação, tá, dessa concessionária A com outras concessionárias do setor para me dizer se o custo dela é eficiente, tá? E esse é o fator X, basicamente é mais ou menos um índice que eu uso para dizer o quão longe ela está de uma fronteira de eficiência, tá? Por benchmarking, o custo operacional é diretamente ligado a isso. Então, quer dizer, eu trocando ativos corretamente e minimizando o meu custo operacional, o OIM, eu também vou estar colaborando por um fator X
menor para a minha concessionária. Ou seja, um desconto na tarifa por uma falta de eficiência comparavelmente com outras concessionárias. Tá? O fator Q, ele pode ser tanto um desconto como um aumento até, ele pode ser até benéfico para a concessionária. E o fator Q nada mais é do que um conjunto de indicadores qualitativos que me dizem o quão boa é a prestação de serviço dessa concessionária e tem impacto diretamente na tarifa da empresa também. Então, quer dizer, se eu tenho muitas perdas, se eu tenho indisponibilidade, se eu tenho falta de pressão, se eu tenho problemas na manutenção ou nos aspectos de manutenção da concessionária, eu também vou ter diretamente problemas de fator Q. Então, de novo, a base de remuneração, mais uma vez, é um indutor que pode me ajudar a ter um melhor fator Q. Indicadores de qualidade puro, né? Eu posso ter indicadores de qualidade que eu sou penalizado. Se eu não tiver uma medição de pressão X, eu vou ter uma penalidade. Se eu não tiver uma medição de disponibilidade por cliente, eu vou ter uma penalidade. Se eu não tiver um indicador, por exemplo, de nível de tratamento de água, que pode ser por uma falha de um ativo, eu também vou ter falha. Então, quer dizer, mais uma vez, a base de remuneração é essa mola motriz que pode me induzir à eficiência da concessionária inteira, certo? E, por fim, se a gente ainda não está convencido de que a base de remuneração é tão importante, ela induz eficiência nesses 5 componentes que eu coloquei à esquerda, ela ainda tem outros componentes que ela tem total ligação, correlação para a concessionária, que são os indicadores econômico-financeiros, né? Voltando à fórmula aqui no slide anterior, o único componente que tem remuneração nessa fórmula é a base de remuneração. Tá? Então, todos os outros componentes, eles nada mais é do que são de reposição. Eu reponho os impostos, eu reponho o custo operacional, ser bem calibrado, né? Eu reponho outros custos que podem haver na minha concessão. Mas o único que eu tenho remuneração é a base de remuneração, são os ativos. Então, deste indicador base de remuneração, ele é diretamente ligado ao EBIT, a remuneração sobre o capital, que é o ROI que está aqui. Tá? Então, diretamente, a base de remuneração é a mola que me diz o quão eficiente, o quão rentável é esse negócio da concessionária. E por que eu estou falando isso? Porque desde 2000, do segundo, terceiro ciclo de revisão tarifária das concessionárias de energia, se verificou claramente de que empresas concessionárias com problemas econômicos financeiros eram concessionárias com problemas qualitativos, concessionárias com problemas de qualidade na prestação de serviço. Então, a ANEEL, desde já, ela criou indicadores não só de qualidade, mas de condição financeira das concessões, tá? Para saber se eu tenho uma concessionária que ela não está, que ela está, por exemplo, assim, com indicadores econômicos muito ruins, provavelmente ou diretamente vão haver problemas de qualidade. E isso ficou muito claro nos casos das empresas da Eletrobras, que foram privatizadas agora, nas antigas empresas do Grupo Rede, que foram alvo de mudança de controle no segundo e terceiro ciclo de revisão tarifária, porque fica diretamente ligada na capacidade de investimento que essas empresas têm e qualidade da prestação. Então, uma empresa que tem uma capacidade de investir, indicadores financeiros ruins, tem capacidade de investimento pequena. Capacidade de investimento pequena reflete em todos esses indicadores que eu coloquei aqui. E vejam que tem um efeito, a gente chama um efeito, digamos assim, uma referência circular. Quanto maior minha base de remuneração, maior minha capacidade financeira, maior minha capacidade de retornar econômico-financeiro, maior minha capacidade de reinvestir e de manter a qualidade da minha prestação. Ocorre que o contrário também é menor. Quanto menor minha base de remuneração, menos cuidado eu tenho, menos capacidade financeira, menos capacidade de reinvestir e manter a qualidade da prestação de serviço. Quer dizer, então, tudo isso gera um efeito que a gente chama progressivo ou circulante, né? É um efeito de bola de neve dentro da concessão. Então, essa é a primeira questão que eu queria chamar a atenção, o quão importante é a base de ativos regulatórios.
Então, quando a gente faz alguns trabalhos de M&A, de avaliação, de privatização, a base de remuneração é diretamente ligada ao valor da empresa. Quanto maior o valor da empresa, mais diretamente ligada ao tamanho da base de remuneração. Ou uma empresa basicamente vale a sua base de remuneração com alguns outros ajustes no tempo. Ok? E qual é o dilema que eu tenho aqui para determinar uma correta base de ativos? Né? Então, as metodologias, existem várias metodologias de definição de base, né? Mas a base, basicamente, os primeiros de determinação que eu tenho que saber é o seguinte: o ativo realmente existe? O quantitativo está correto? Então, se pegar o exemplo que eu dei ali atrás, ou seja, o hidrômetro, eu tirei um hidrômetro e coloquei outro. Quantos hidrômetros eu tenho? Os hidrômetros que eu tenho na contabilidade são iguais aos hidrômetros que eu tenho no parque ou na minha concessionária ou fisicamente em serviço? Esse é o primeiro colocado. O segundo momento é quanto valem esses hidrômetros? E aqui eu posso ter várias metodologias, VNR, VOC atualizado. VNR seria um valor novo de reposição, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. O VOC atualizado seria o valor histórico. Tá? Então é muito importante também isso e o que vai definir é como ele está contabilizado. De novo, por isso é importante a questão da contabilidade. Qualitativamente, daí é um pouco que a gente falou também há um pouco tempo atrás. O investimento foi prudente, então todos os investimentos têm que ter uma prudência. Né? Eu não posso ir substituindo investimentos simplesmente para fazer crescer minha base de operação sem nenhum tipo de análise de prudência. Tá? Então, só podem entrar na base de remuneração os investimentos que são prudentes. Tá? A gente vai mostrar um pouquinho mais isso ali na frente. Então, o CAPEX, que é a base de remuneração, o CAPEX que desdobra entre BAR e QRR, ele é feito de duas formas. A reintegração sobre a base bruta, quer dizer, eu devolvo, amortizo na base bruta e remunero na base líquida. Então, a remuneração na base líquida, isso tudo, quando eu falo de bruta e líquida, são as depreciações que estão aqui embaixo. Tá? Então, isso é muito importante a gente ter. De novo, como é que eu controlo bem a depreciação? Com uma correta contabilização. Quando eu falo de base de ativos, também é muito importante a gente falar dos critérios de elegibilidade. Tá? Então, como considerar um ativo? Então, aqui eu estou dando um exemplo, por exemplo, da nota técnica da DASA. Né? Um ativo só pode compor a BAR, que é a base de ativos regulatória, se eles pertencem ao correto período incremental, né, ou período que está se referindo, de análise. Né? Então, ele entrou em exercício, entrou em serviço dentro do período correto de análise. Se ele está conciliado, e aqui é um conceito depois que a gente vai falar um pouquinho aqui mais à frente também, conciliado quer dizer ele está identificado na contabilidade e identificado fisicamente, quer dizer, eu consigo fazer essa conciliação, eu vou no ativo, vejo o ativo lá na estação de tratamento, eu consigo pegar aquele ativo e encontrar ele corretamente na contabilidade. Então, a ideia é que todos os ativos, 100% dos ativos estejam bem conciliados. Né? Então, vejam, às vezes as pessoas estão indevidamente levadas a falar, não, mas isso é tranquilo. Não, isso é bem complicado. Esse talvez seja um dos maiores segredos que existe nas empresas de gestão de ativos de rede. Tá? Os ativos têm que estar em operação, então, ativos fora de operação não podem compor a base. Né? Então, isso é uma regra clara. Eu não posso cobrar do meu consumidor por um ativo que não está em operação ainda. Tá? Seja ele porque não está pronto ou porque já está completamente fora de uso devido à perda de vida útil. Então, ele tem que ter sido retirado da contabilidade. Naquele exemplo que a gente deu se eu troco um hidrômetro, eu tenho que fazer uma adição e eu tenho que fazer uma baixa. As duas pernas têm que estar bem claras na contabilidade para que não me leve a erros de quantitativos. Tá? Os ativos utilizados nas atividades de abastecimento de água e esgotamento sanitário, então eu não posso ter outros ativos, às vezes algumas concessionárias têm outros tipos de ativos que não fazem parte do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, então isso talvez possa ocorrer, mas também tem que estar bem claro. Os ativos de almoxarifado em operação e reserva técnica, então eu posso ter ativos que são ali guardados para fins de almoxarifado e para que eu possa controlar eles corretamente, para que eu possa ter uma segurança do sistema via um banco, um almoxarifado mesmo, um estoque, certo, em operação. Reserva técnica são aqueles ativos que
ou eles podem estar, a gente chama de reserva técnica quente, né, em serviço já, que é um efeito de uma bomba. Quer dizer, eu tenho duas bombas instaladas, uma deu problema, a outra já entra no lugar automaticamente, ou eu consigo rapidamente instalar ela ou colocá-la em operação, porque ela já está ali exatamente como um backup, ou às vezes eu tenho uma outra tipo de reserva que eu tenho que ir um pouquinho mais demorada, mas ela pode estar numa almoxarifado de operação. Quer dizer, esses ativos também devem contar, porque eles estão ali para a segurança do sistema, manutenção da qualidade. Os ativos têm que ser instalados dentro da área de concessão, então isso também, como eu estou vendo áreas de concessão é onde os clientes estão, então eu não posso cobrar por ativos que não estão dentro dessa área de concessão, então muito cuidado aqui também, a gente tem alguns ativos que às vezes tem algum tipo de mútuo, podem estar emprestados a outros funcionários, esses ativos têm que ser retirados, não podem contar. Tá? E o último, ativos devidamente regularizados. Aqui a gente está falando basicamente de regularizado, a gente está falando de terras e terrenos, né, que são, que no Brasil tem um pouco de dificuldade, a gente tem um pouco de problemas no ponto de vista de regularização fundiária. Né? Então, os ativos realmente têm que estar regularizados, eu tenho que ter a matrícula em nome da concessionária, esse é o ideal. Tá? Nessa nota técnica da DASA, aqui citada, eles aceitavam ativos em processo de regularização por uma característica um pouco específica do DF. Mas, enfim, a questão aqui é provar, primeiro, que ele está em nome da concessionária, e, em segundo, que foi cobrado, ele é oneroso, né? Porque, às vezes, eu posso ter algumas doações de terras de épocas muito antigas e que o governo doou para o sistema de água, então não podem ser, se uma doação não pode ser cobrada do consumidor. Tá? Aqui, quando a gente fala de conciliação, e aquele que eu falei que a gente ia abordar um pouquinho aqui na frente, é exatamente colocar a base física que está em funcionamento, a base física que está em operação em campo, comparando com a base contábil da concessionária, aquilo que está contabilizado. Então, veja que eu posso ter dois tipos de sobras e posso ter só uma parte dessa base conciliada. É muito importante que vai haver sobras, né, vão haver sobras, e que essas sobras têm que ser tratadas. Tá? Então, isso é muito normal que ocorra, e de novo, o tema central aqui é a contabilidade regulatória. Tá? Sem a contabilidade regulatória, sem um padrão, dificilmente eu vou chegar a conciliações ótimas ou de boa qualidade dentro das concessionárias. Tá? Porque eu vou precisar cruzar, saber que a rede que está na rua tal, ela está contabilizada na linha XYZ do ativo, no ativo contábil da empresa. Então, quer dizer, como saber disso se eu não tiver uma correta contabilização? Né? Então, esse é o desafio, e é um desafio que eu diria hoje é um dos maiores desafios que a gente tem dentro do sistema, do sistema de formação de base de remuneração. Tá? Eu não consigo ter uma correta base de remuneração, tá? Uma correta valor de base de remuneração na fórmula tarifária, se eu não tiver um correto controle, uma correta conciliação entre ativos físicos e contabilidade da empresa. Então, é muito importante. Tá? A regra geral dizem que se existem sobras físicas, ou seja, eu achei uma parte de ativos que eu não consegui cruzar com a contabilidade, se eu provar que aquele ativo realmente ele foi comprado, uma data, pago onerosamente, e ter alguma comprovação disso, eu posso contabilizar ele e entrar na barra. Caso contrário, ele não deve. Sobras contábeis, e isso é um padrão que a ANEEL adota desde o segundo ciclo, é que não devem entrar na base de remuneração. Então, essas simplesmente são glosadas, consideradas como erro. Então, veja que se eu estou pensando que uma concessionária, digamos, essa concessionária que está aqui em vermelho, essa parte em vermelha estaria correta 100%, mas eu não conseguiria provar que essas sobras contábeis estão em serviço na empresa, eu teria esse valor, esse percentual simplesmente glosado da minha tarifa, ou não considerado, o que colocaria diretamente uma perda da concessionária, uma perda tanto em amortização quanto em remuneração, conforme a forma tarifária. Por isso, a importância que se deve ter quando se fala em base de ativos.
Aqui a gente coloca alguns critérios que a gente tem que ver. Então, quando se fala de base de ativos, a gente tem que ir a campo fazer exatamente o quê? Esse inventário dessa parte azul aqui, da base física. O primeiro trabalho é fazer um inventário. Então, verificação dos ativos, medições, se as edificações que estão na contabilidade, que estão mensuradas, estão corretas, as medições são corretas, a característica do ativo é correta, certo? A especificação do equipamento é correta, a validação desse quantitativo também está correta, se são 3 postes, se são 2 postes, se são 2 bombas, se são uma bomba que está em funcionamento naquele local, certo? O funcionamento do equipamento, se ele está em funcionamento, não, ele tá fora de funcionamento, então ele tem que ser retirado. O estado geral dele, se ele está muito depauperado, ele também tem que ser considerado algum tipo de glosa qualitativa nele. Tá? Então, tudo isso é 100%, deve ser 100% visto em procedimentos de revisão tarifários. Tá? Feito o registro fotográfico, depois o item 3 é verificação dos critérios de elegibilidade, então a gente volta para aqueles critérios que eu expliquei há pouco para ver se eles estão sendo cumpridos para aquele ativo que eu estou visitando, etc. E um quarto item que eu tinha colocado anteriormente é o índice de aproveitamento, aqui chamado de IA, que entra também dentro da prudência do ativo. Então, o índice de aproveitamento é aquele índice que me fala se o ativo foi prudente, tá? Se aquele ativo foi colocado dentro de um critério de prudência. E isso realmente está diretamente ligado ao tamanho do ativo ou aquele qualitativo de volume que ele está se propondo a atender de uma determinada população. Quer dizer, eu não posso, a princípio, cobrar 100% de uma ETA que tem em determinada região da minha cidade ou do meu sistema de saneamento, se ela está sendo subaproveitada por um período muito grande, dentro de uma curva de 10 anos. Então, a gente usa índices de aproveitamento. Tá? Outro exemplo é terreno. Se eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados, mas eu só estou usando 300 metros quadrados, naquele propósito atual, eu devo considerar um índice de aproveitamento de apenas 30% do valor daquele terreno. Então, é basicamente assim que funciona, e isso está diretamente ligado à prudência do investimento. Para que eu não tenha simplesmente um efeito, a gente chama de efeito Albert-Johnson, ou que se queira aumentar a base de ativos a qualquer custo, para que não se tente aumentar a tarifa. Ok? Quando a gente fala um pouco de valoração de ativos, tá? A gente vai para um segundo perto, então a gente estava falando primeiro do inventário dos ativos, mas depois a gente vai para um segundo momento, que é valorar por quanto vale esses ativos. A gente pode partir por algumas metodologias, tá? Que são de banco de preços, por exemplo, que daí vai para um valor novo de reposição, tá? Então, ele, com base no valor das compras da concessionária, eu tenho um determinado valor daquele equipamento. Tá? Então, se adota o valor médio ponderado das últimas compras de ativos da concessionária como sendo um valor médio para aquele determinado ativo. Um exemplo é, imaginar que eu estou analisando uma bomba que está colocada em serviço na concessionária X. Né? Como é que eu vou saber o valor daquela bomba? Né? Eu pego os últimos 4 anos, geralmente, de compras, verifico quanto foi comprado, qual o preço médio ponderado que foi comprado uma bomba com as mesmas características, mesmas especificações técnicas daquela que tem a operação, e é esse o valor que ela vai ser adotado, o valor bruto, né? Considerando, claro, depois eu tenho que colocar o valor da vida útil dela, ou o percentual de depreciação que ela já está aplicado nela para dar o valor final de base de operação. Mas, do ponto de vista de valor geral, se adota o banco de preços, é um bom exemplo de forma de adoção de custos ou de valor novo do ativo. Tá? Compõe também esse valor equipamentos acessórios, então eu tenho algum tipo de equipamento acessório para colocar aquele item em funcionamento, então uma bomba, um medidor, eu tenho alguns equipamentos menores, e por isso que a gente chama de equipamentos são acessórios, que agregam um valor, uma arruela, uma abraçadeira, um parafuso, portas, enfim, algum outro tipo de custos menores, de equipamentos menores que tem que ser agregados também ao valor do equipamento. E o último, e não menos importante, são os custos adicionais. Tá? Os custos adicionais de instalação são os custos necessários para a colocação do bem em operação, né? Como está colocado aqui. Então, esses são os custos de frete, custos de mão de obra, custos de projetos, todos aqueles custos que foram necessários para colocar aquele item em operação. Muitas vezes, eles até
se sobrepõe aos custos do próprio equipamento. Se a gente pensar, por exemplo, numa rede que é, no caso do saneamento, que ela é subterrânea, então eu tenho custos de mão de obra para abrir vala, para fechamento de vala, para depois repavimentação, certo? Todos esses custos são muito maiores do que os custos da própria rede em si, do próprio material, que seriam o PAD, o PVC que está ali enterrado. Então, por isso também devem ser muito cautelosamente, muito bem determinados nas obras. Mais um exemplo de grandes erros que ocorrem aqui e da importância de uma correta unitização, padronização, a famosa contabilidade regulatória que traz esses padrões que devem ser feitos para a unitização desses projetos contabilmente. Então, imagine que eu estou fazendo uma rede na minha rua, numa avenida, eu tenho que corretamente contabilizar todos esses equipamentos como custo desse quilômetro de rede que está contabilizado, que foi realizado financeiramente na obra X. Eu vou ter que transferir corretamente, unitariamente, esses custos para aquela determinada localização ou sub-regionalização ou sub-obra, para que depois, no momento XYZ, de que eu possa aferir a base de remuneração, eu vou ter saber o correto valor daquela obra e o correto valor que aquele ativo foi contabilizado nos registros da empresa. Bom, aqui a gente tem uma questão também que tem que ter muito cuidado, que são obrigações de terceiros, custos, recursos com participação de terceiros, que a gente chama de ativos não onerosos ou obrigações especiais no setor elétrico. Então, isso a gente tem que também ter muito cuidado, porque eles não devem compor qualquer valor de base de remuneração, não devem ser considerados na base de remuneração, conforme está aqui, certo? Inclusive determinado na 11445. Alguns exemplos de ativos, o primeiro hidrômetro, por exemplo, quando se faz uma ligação nova, geralmente o cliente paga aquele primeiro hidrômetro. No custo da ligação nova, o primeiro hidrômetro ele sai a custo do cliente. Tá? Então, esse a gente não pode contabilizar esse hidrômetro na base de remuneração, senão a gente está cobrando 2 vezes do cliente. Ok? Isso é um exemplo. Ou algum condomínio fechado, por exemplo, que faça toda uma rede subterrânea de esgoto e depois doe isso para a concessionária, fazer a manutenção, incorporar isso nos ativos. Então, esses ativos eles não entram para a base de remuneração, porque foram construídos com recursos de terceiros. Ok? E ainda podem entrar recursos aqui utilizados a fundos perdidos do governo. Então, também deveriam ser marcados essas obras a fundo perdido do governo, que também não poderiam compor como ativos onerosos, porque isso foi custeado pelo contribuinte nacional. Aqui um exemplo, então, recurso relativo da participação, dotações orçamentárias da União, todo e qualquer. Tá? Então, esses ativos onerosos, geralmente, eles devem ser colocados à parte da contabilidade. No setor elétrico, por exemplo, eles são contabilizados no passivo, não no ativo. Então, é uma obrigação que a concessionária tem com o sistema de saneamento ou com o sistema de energia elétrica, que é cuidar daqueles ativos que são não onerosos. Eles ficam lá, não podem ser baixados, têm que ser justificados e têm que ser depreciados com uma taxa média de depreciação dos ativos onerosos, tá? Para que realmente eles não possam ter nenhum tipo de contaminação com a base de remuneração. Então, lá se tem todo esse cuidado, porque sabe-se que isso pode pode causar um efeito muito grande. Bom, aqui uma outra questão que depende da metodologia que cada concessionário usa, são os ativos administrativos. Eu estava colocando lá aqui no começo o que era uma base de remuneração. A base de remuneração, por definição, são todos aqueles ativos chamados reversíveis, com o critério de reversibilidade. Por quê? Reversibilidade quer dizer que são importantes para o sistema de saneamento. Ou seja, não pode haver um sistema de saneamento sem aqueles ativos. Mas existem ativos que são administrativos, não tenham necessariamente a necessidade de serem reversíveis. Exemplo, ativos administrativos, né, mesas, cadeiras, computadores, alguns sistemas, talvez, alguns equipamentos de informática, etc. Esses ativos não têm a necessidade de serem reversíveis no caso de um final de uma concessão. Frota de automóveis
administrativos e alguns outros detalhes. Então, quer dizer, vai depender, existem metodologias no Brasil, exemplos de metodologias que a base de ativos compõe ativos administrativos, ou ativos administrativos, desculpa, compõem a base de remuneração, e outras metodologias que não, eles não compõem os ativos, a base de ativos. Aqui, por exemplo, assim, pode colocar Sabesp compõe, CAESB não compõe. Isso pela metodologia da ACEF e da ADAS. Então, aí vai depender exatamente da metodologia, porque os ativos administrativos estariam entrando num outro patamar, como custos OIM, né, de OIM, ou de empresa de referência, ou de uma metodologia top-down. Então, quando a gente fala de um valor de base de remuneração, a gente tem mais ou menos aqui, ó, esse daqui nada mais é do que foi retirado de um laudo de avaliação dos ativos. Eu tenho cada ativo é uma linha que deve ser feita unitariamente. Ele tem um valor novo de reposição, né? Por exemplo, vamos falar de uma bomba foi avaliada em R$2.000, só que ela já está 37% depreciada, então eu tenho que considerar só a diferença dela, a vida útil remanescente, ou seja, a diferença de 1 para 37, ou seja, em torno de 62%. Tá? O índice de aproveitamento também ele entra como dedutor, então nesse caso é 100%, então não deduz absolutamente nada, e vai me dar um valor final de base de remuneração de 1.254. Se eu tenho um índice de aproveitamento, por exemplo, esse ativo, quer dizer, eu não estou usando 100%, porque 16% dele foi considerado imprudente, tá? Então ainda tem um desconto adicional, tá? Que me leva a ter um valor final de base de remuneração um pouco menor. E aqui a fórmula final, né? Eu coloco aqui, ó. Então a valor da base de remuneração é igual ao valor novo de reposição, pela metodologia de valor novo de reposição, ou podia ser um valor histórico, de custo histórico, se fosse assim adotado, menos a depreciação, então, que está considerado aqui como DA, ok? E menos o índice de aproveitamento. A gente iria no valor novo de base de remuneração. Então, eu calculo item a item, ativo a ativo, e o somatório desses ativos é que me dão o valor final que entra na fórmula tarifária. Por isso a importância de eu ter, imagine que cada ativo desse, aqui, podemos a linha 23.000, por exemplo, 24.000, cada ativo desse tem que estar identificado na contabilidade. Sem isso, eu não tenho como saber os percentuais de depreciação, eu não tenho que saber quando ele iniciou a vida útil daquele ativo ou não. Tá? Então, por isso é muito importante a questão de base de remuneração e seus desdobramentos com a contabilidade regulatória. Tá? Então, aqui, só para colocar, o laudo de avaliação, quando a gente fala de laudo de avaliação, é o veículo ou é o instrumento, a ferramenta que me dá o valor da base de remuneração. Então, isso é feito por uma empresa avaliadora, né, que tem, digamos assim, a responsabilidade de levantar os itens, quantitativamente os ativos, e valorá-los qualitativamente, tá? Considerando todos os critérios de prudência, elegibilidade, índice de aproveitamento, taxa de depreciação, etc. Então, se vê que é um trabalho muito importante e é central quando se fala de base de remuneração. Central. Aqui um exemplo só para mostrar um quadro final de base de remuneração dentro de um laudo. Tá? Então, a base incremental que está aqui, a base incremental que está aqui colocada, ela é um somatório de vários ativos, certo? Ativos imobilizados em serviço, menos índice de aproveitamentos, menos a depreciação acumulada, tá? Menos alguns itens que já tenham sido 100% depreciados, mais alguns ativos, menos ativos não onerosos, tá? Mais alguns outros itens aqui, por exemplo, um terreno que não tinha sido reconhecido anteriormente e agora foi, e mais um ativo que é chamado o almoxarifado em operação. E isso tudo chega a um total. Então, eu preciso exatamente calcular item a item para ter uma correta avaliação da base de remuneração. Tá? Quando se fala de base de remuneração regulatória, a gente está falando de uma base que pode ser blindada. Então, o que ocorre? As bases blindadas geralmente são de ciclos anteriores. Então, isso vem lá também do setor elétrico. Então, o primeiro ciclo podem ser ativos que entraram em operação, vamos imaginar, de 90 a 95. Depois, esse é o primeiro
primeiro ciclo, tá? Depois que se avalia esses ativos, eles não podem ser mais reavaliados, por isso eles ficam blindados ali dentro. Eu só movimento ele, eu atualizo valores, atualizo por indicadores financeiros, aquele valor geral, e faço as baixas, tá? E algum tipo de atualização de índice de aproveitamento quando necessário, certo? Então é só isso que eu faço na base blindada. E na base incremental é esse trabalho que é feito, refeito. Depois, assim, eu peguei, então, o primeiro ciclo foi de 90 a 95, o segundo ciclo depois foi de 96 a 99, daí eu blindo esse ciclo, a gente chama de rolling forward, quer dizer, eu vou blindando e incrementando de acordo com os ciclos que eu vou trabalhando de base de ativos. A base blindada é que eu acabei colocando, então deverão ser baixados da base blindada. É muito importante que a gente sempre avalie a base blindada com as baixas, então eu tenho que fazer a baixa daqueles ativos que estão em operação, por isso é muito importante essa questão. Tá? Eu atualizo por algum indicador, aqui no caso o GPM, aquele valor, então eu tinha um valor de 507 milhões que eu apurei esse ano, né? Como se fosse base incremental. No próximo ciclo tarifário, essa base incremental vai virar uma base blindada, que eu devo fazer a baixa dos ativos que realmente saíram de operação, e do que ficou de baixa, eu atualizo por um IGPM das datas bases para a nova data base que deve ser tarifária, tá? E reviso alguma questão de índice de aproveitamento, certo? Considerando, claro, as depreciações também que ocorreram naquele período. Então, deve-se também fazer a correto ciclo de depreciação total. Então, aquele ativo também sofreu uma depreciação, então ele vai ter deduzida a depreciação. Né? Então, é esse tratamento que eu tenho que ter de uma base blindada. Certo? Quando a gente fala basicamente de metodologia de base de remuneração, aquilo que eu coloquei lá no primeiro, a gente basicamente tem duas grandes abordagens aqui, tá? Um enfoque financeiro, que no Brasil não é muito colocado, que daí se vai para o enfoque de valor de negócio, valor de ações na bolsa, que no Brasil não é usado, esses são colocados para empresas que são mais maduras, que têm um incremento muito menor de ativos, tá? E enquanto a gente tem uma abordagem de valor aqui que é bem usada no Brasil, que é o enfoque do valor do ativo. Esse enfoque do valor do ativo, ele tem basicamente duas metodologias, que é o custo histórico, né? Então eu pego simplesmente, eu não valoro esse ativo novamente, eu simplesmente adoto o custo histórico que foi contabilizado. Então imaginar que eu comprei um celular não, mas talvez não seja um bom exemplo, mas uma bomba, um sistema, em 1990, eu paguei R$2.000 na época, 2.000, digamos assim, eu paguei R$2.000 na época, então esse é o valor que ainda continua como base de remuneração. Enquanto no valor novo de reposição, eu reavalio ele por um valor novo de um item em igual semelhança. Ok? Então tem essa questão. Uma outra questão que é importante no valor histórico e no valor de VNR é que o valor histórico ele vai me exigir uma correta contabilização muito maior daqueles valores, né? Eu vou ter que acreditar, se eu estou considerando esse valor para a minha base de remuneração, que aquele ativo tenha sido corretamente contabilizado. Caso contrário, eu estou considerando também erros de contabilização. Por isso, novamente, é muito importante para a gente adotar algum tipo de histórico contábil, eu tenho que ter bastante certeza da correção dos valores contábeis. Bom, metodologia de VNR, daí a gente já falou um pouco, então é determinar um valor de um bem novo, idêntico ou similar ao avaliado, quer dizer, então é mais ou menos o seguinte, eu pego um item que ele cumpra a mesma, qualitativa a mesma função que esse item que está contabilizado. Então, se eu pegar um microcomputador que está contabilizado lá, eu vou ter que tentar encontrar um microcomputador que ele cumpra nas características atuais as mesmas funções que aquele ativo que esteja contabilizado. Uma cadeira, uma mesa, uma bomba, uma tubulação, para que eu possa simplesmente adotar como valor novo de reposição esse novo item, ok? Considerando, claro, a vida útil remanescente daquele ativo. Então, por isso, a depreciação sempre conta. Ok? Atender os critérios de elegibilidade, bom, isso já colocou. Tá? Então, assim, finalizando esse primeiro bloco, a ideia
A ideia geral aqui foi mostrar para vocês o quão detalhado precisa ser, o quão necessário é uma correta valoração dos ativos e consideração dos ativos na base de remuneração.